A nossa mensagem hoje, ela vai dar continuidade à série de 1 Coríntios. Nosso texto, a nossa mensagem, ela vai ter como título Deus como Supremo Maestro da Graça. Deus como Supremo Maestro da Graça. Nós precisamos compreender que nesse ponto da carta, Paulo está com uma nova argumentação para tratar um outro assunto relativo ao culto e à vida comunitária da igreja. Toda igreja tem seus dilemas, seus pecados, suas coisas a serem tratadas. E Paulo então está tratando os pecados da igreja de Coríntios por meio da exposição da vontade de Deus, por meio dessas cartas que ele enviava. E nós hoje estamos estudando de que maneira o apóstolo então, por meio da inspiração do Espírito Santo, apontava para a igreja de que quais batalhas aquela igreja deveria travar na luta contra o pecado. Os principais pecados que nós identificamos até o momento que nós conseguimos compreender, que estavam presentes na igreja de Coríntios, era o orgulho. O orgulho que causava divisões. Existiam os super espirituais e existiam os menos espirituais. Existia o grupo dos ricos, o grupo dos pobres, o grupo dos intelectuais e o grupo dos menos instruídos. E agora o que temos é esse mesmo pecado do orgulho se manifestando naquela igreja e fazendo uso dos dons espirituais como uma maneira de ampliar o processo de divisão que o pecado causa. Cristo vem para unir, o pecado vem para desunir. Cristo vem para casar pessoas, o pecado vem para separar pessoas. E a gente tem esse movimento, o pecado sempre destruindo, criando barreiras, criando paredes, separando pessoas. E Cristo, com sua graça, ele sempre vem no movimento contrário, unindo pessoas, restaurando pessoas. Esse é o movimento da graça. O movimento da graça é restaurar, é trazer de volta, é reconstruir. O movimento do pecado é destruir, separar, matar aquilo que Deus faz. E na igreja, o movimento que o Espírito Santo faz no meio do povo é o movimento de edificação de um povo unido em Cristo. E as manifestações pecaminosas no meio da igreja vêm normalmente para dividir o povo, para separar o povo, para destruir a unidade que o Espírito Santo quer criar na igreja. E aqui nesse caso nós temos então os dons espirituais que são presentes dados por Deus para a edificação do corpo, sendo agora usados como ferramenta de orgulho, ferramenta de disputas internas dentro da igreja. Que coisa terrível nós ouvirmos isso. É comum, irmãos, a visão de Paulo de estabelecer, e toda a Bíblia como um todo, ela tem essa visão, de estabelecer uma tensão. Nós, cristãos, vivemos em uma tensão entre o que Jesus já realizou e o que Ele está realizando. É aquilo que a gente entende como a teologia do reino, do já e ainda não. Jesus já venceu, Jesus já reina, todas as bênçãos celestiais já nos foram dadas nessa realidade, mas tudo já foi conquistado pela cruz, mas não estão plenamente visíveis aos nossos olhos. Estão se realizando em algumas dimensões da nossa existência. Esse mundo ainda não foi destruído. Novo céu e nova terra ainda não se manifestaram, mas nós estamos caminhando em direção a Ele. Sempre que eu penso nessa teologia do já e ainda não, eu penso que a vitória de Cristo, ela é como você jogar uma pedra numa água. Você joga a pedra na água, ela forma aquela onda. A pedra já caiu. O reino já foi estabelecido.
O que nós estamos vendo agora são os efeitos disso que já foi feito na cruz. O que nós estamos vendo agora são os efeitos da vitória de Cristo. E por isso então, mais à frente, Paulo vai tratar outro problema teológico da igreja, que é a visão da ressurreição. Porque a igreja de Corinto, ela tinha um problema. O orgulho, o partidarismo que a igreja tinha, muitas vezes fazia com que a igreja pensasse que o reino de Deus era a igreja em si, e o céu era então o status a ser conseguido, a vaidade, o orgulho, a posição que você poderia chegar na igreja. Era como se o céu já chegou, então vamos agora lutar para a gente ter um bom lugar no céu. Mas não é essa a realidade. O que nós vemos aqui então é que os dons que Deus havia dado, Ele havia dado para que a igreja amadurecesse, nesse já e ainda não. Deus já havia conquistado esses dons para que a igreja seja unida. E os dons são então a manifestação dessa unidade revelada na cruz. Mas o orgulho, no lugar de pegar os dons para fazer a igreja amadurecer, estava pegando os dons para infantilizar a igreja. O tom que Paulo usa agora é um tom professoral, mas ele repreende de modo sutil o orgulho pelo uso desses dons. Porque na realidade isso se torna um paradoxo. É como subir para baixo. Você usar os dons para dividir. Usar os dons para classificar. Usar os dons para definir gradações de espiritualidade. É exatamente o oposto. Os dons uniriam. Os dons humilhariam as pessoas. Os dons trariam à igreja uma perspectiva do reino de Deus e do seu estabelecimento muito mais profunda, e não um lugar de disputas, partidarismos, facções, grupos. Não, isso não é manifestação do reino. O que vemos agora é que os dons, então, que haviam sido dados para a igreja, eles estavam sendo usados para fazer o oposto daquilo que Deus havia determinado. No lugar de nos tornar humildes, estavam nos tornando arrogantes. O culto, que é um lugar de serviço em amor humilde, se tornava um lugar de arrogância e vaidade. No lugar de exaltar a Deus, as pessoas eram exaltadas e se exaltavam em nome do Senhor. Uma igreja assim, irmãos, não revela o caráter de Cristo. De Acaso, ele afirma em um dos seus livros que Paulo está respondendo a seguinte pergunta. A maneira que Paulo escreve nos faz compreender o que possivelmente era a pergunta dos... A gente não tem a pergunta aqui, a gente tem a resposta. Mas diante da resposta de Paulo, a gente pode supor uma pergunta. E o De Acaso, ele fez essa suposição com base nos capítulos 12, 13 e 14. A pergunta seria mais ou menos assim. Paulo, é realmente verdade que as manifestações espirituais constituem uma evidência infalível de pessoas espirituais? Ou seja, ter poderes é evidência de ser espiritual? Se você não tem poderes, você não é espiritual. E quando eu digo poderes, são esses dons. Por isso, então, Paulo ele vai incluir na sua resposta o seguinte. Abram lá em 1 Coríntios capítulo 12. A gente vai só ler de novo o que a gente viu semana passada. Só para a gente semana retrasada, né? Só para a gente relembrar. 1 Coríntios 12, do verso 1 ao 3, Paulo diz o seguinte: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios,
se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então você vê que Paulo, ele está aqui mostrando, ele lança que o fundamento das manifestações de uma verdadeira espiritualidade cristã não são cópias de costumes pagãos. Gente, isso é tão sério e tão atual que você já deve ter visto na internet vídeos de igrejas que se dizem avivadas, fazendo cultos tão cheios de coisas esquisitas que parecem mais cultos de matriz africana do que realmente de matriz cristã. Vocês já viram isso? Parecem movimentos que estão muito mais associados àqueles cultos de matriz africana do que aqueles cultos que até hoje é interessante isso. Eu vi uma pessoa dizendo, vai lá na África procurar esses cultos que eles não existem lá. Hoje a maioria da África ou é cristão ou é muçulmano. Então é só matriz africana aqui para a gente, né? Mas você vê e você diz, não, peraí, isso aí parece aquele terreiro de fulano de tal. Porque existe um tipo de cópia de costumes, afirmando ser manifestações do Espírito Santo. E Paulo está dizendo, olha, quando vocês eram ímpios, quando vocês eram pagãos, vocês viviam os costumes dos ídolos. Mas agora vocês têm uma manifestação diferente. O Espírito vai produzir uma evidência diferente, não aquela, uma outra evidência. Então, gente, não é igual. Aquilo ali não é Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Aquilo não é Espírito Santo. Creio eu fortemente que aquilo é simplesmente manifestações emocionais, heréticas, e que Satanás, ele vai simplesmente fazer o quê? Dar gargalhadas do testemunho que é dado nesse tipo de coisa. Paulo então vai revelar que as verdadeiras evidências dos dons espirituais devem revelar o caráter divino, o caráter do Deus triuno. É o que ele vai dizer no verso 4 e verso 6, olha só. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. Olha que interessante. Existem 3 frases que fazem um jogo de palavras, cuja lógica é a seguinte: há diversidade, mas só um propósito. Há diversidade, mas só uma fonte. Há diversidade, mas só um objetivo. Não são vários objetivos, não são várias intenções, há apenas uma única intenção de uma mente divina, que revela-se na diversidade para produzir unidade, pois o caráter do Deus triuno é o Pai, o Filho e o Espírito, trabalhando para revelar-se como Deus e produzir unidade nele. Então, os dons espirituais na igreja possuem o objetivo de edificar o povo para que o produto final dessa edificação seja unidade. Unidade. O Deus triuno revela sua unidade da diversidade do Pai, do Filho e do Espírito, operando unidade da diversidade dos dons no meio do povo dele, produzindo cada vez mais edificação e cada vez mais unidade. Unidade se manifesta em diversidade, e diversidade produz unidade. Olha que interessante, é uma coisa estranha. O mundo é o contrário. O mundo diz que quer diversidade, mas o que eles fazem é dividir mais. São pessoas odiando umas às outras. E você pode perceber que o mundo diz que quer ser diverso, mas é tudo igual. Gente, aeroporto é uma piada. Aeroporto é engraçado. Você quer ver as figuras mais loucas do mundo, vá para aeroporto. Você vê cada figura que você diz, meu Deus, isso é o quê? Um ser humano é o quê? É interessante. Mas é impressionante que eles ensinam que nós somos padrão. Eles são diversos, mas é tudo igual. Tudo riscado,
tudo cabelo do mesmo jeito, tudo cheio de ferro na cara, tudo cheio de cabelo colorido de todo tamanho e riscado de todo tamanho, e roupas, é tudo igual. Aí eu digo, peraí, vocês estão dizendo que nós somos padrão, mas vocês são tudo igual, vocês pregam uma diferença, mas fica tudo igual, no fim das contas fica todo mundo igual. É impressionante. Mas não, o reino de Deus produz diversidade real, e essa diversidade real, ela é uma diversidade na qual o Espírito de Deus promove unidade e paz. O mundo produz divisão, ódio e cada vez mais igualdade ignorante. Porque um homem diz que é mulher e entra numa arena de boxe e espanca uma mulher com autorização da Liga Olímpica. Que loucura! Pois é, essa é a realidade. Por isso que se a igreja, ela manifestar-se espiritualmente e amadurecer espiritualmente, nós veremos o caráter do Deus triuno revelado na unidade da diversidade. Pessoas diferentes, mas unidas no mesmo propósito. Ricos, pobres, negros, brancos, pessoas de várias nacionalidades, várias personalidades, caminhando juntas por amor a Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa bela. Mas aí tem um ponto muito importante aqui do texto, que eu quero que fique na nossa mente, porque isso vai nos ajudar a compreender todos os capítulos da sequência. Eu sei que tem irmãos aí que estão lambendo a rapadura. Eu disse para nessa viagem agora que eu fui, um pastor de Mato Grosso do Sul, aí eu conversando com ele disse, como é que é o evento lá, perguntando da consciência cristã. Eu digo, rapaz, tem um pessoal que fica lambendo a rapadura para o evento acabar. Ele ficou olhando para mim com cara de paisagem assim. Eu disse, você entendeu não? Ele disse, não, entendi não. O que é lambendo uma rapadura? Aí eu fui explicar para ele o que é lambendo uma rapadura. Eu sei que tem gente lambendo uma rapadura para chegar na parte dos dons, né, das línguas. Agora eu vou pegar aquele cabo lá que eu conheço e vou passar lá a rasteira. Calma. Você precisa compreender essa frase que a gente vai ver aqui e ela vai perpassar todos os próximos capítulos, pois é a intenção do apóstolo Paulo explorar a lógica dessa frase aqui. Olha o verso 7. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ponto. É a partir dessa ideia que Paulo vai trabalhar todos os outros capítulos, mostrando de que maneira o Espírito concede dons e de que maneira o Espírito faz isso de modo proveitoso. Então não é simplesmente barulho pelo barulho, movimento pelo movimento, mas é formas de edificação do povo de Deus. Nós vamos ver que essa ideia vai ser repetida e ele vai ecoar essa ideia várias vezes durante os próximos capítulos. Ele vai ecoar. Quando eu digo ecoar a ideia, é que ele não vai escrever a mesma frase, mas ele vai escrever ideias que se assemelham muito a isso aqui. Ele vai repetir, ó, você está vendo que isso aqui é isso assim? Você está vendo que aquilo que eu falei é assim? Você vai perceber isso de maneira clara. Paulo pontuou a unidade que os dons devem reproduzir quando realizam o efeito que Deus deseja, ao conceder ao seu povo e refletir o caráter de Deus. Agora Paulo vai falar sobre o caráter da diversidade desses dons em operação. Se os dons são diversos, mas produzem orgulho, não são os dons de Deus, mas são manifestações humanas, pois não visam fins proveitosos de unidade e edificação. Porque se Deus dá para um fim proveitoso, qual é o fim proveitoso que Deus quer? Produzir unidade. Se aquilo não produz unidade, então não é dom de Deus. Se aquilo produz divisão, então não é dom de Deus. Ela não está cumprindo o propósito que Deus mandou. Então é uma, tão bonita essa palavra, holocubração humana. É apenas uma reflexão, um pensamento que o ser humano, ele tem lá e ele cria. E ele inventa. E ele vai lá e diz assim, agora isso é manifestação de Deus. Aí vem a pergunta, qual o fim proveitoso?
disso que você chama manifestação de Deus. Porque essa é a chave da pergunta. Essa é a chave da resposta. Qual é o fim proveitoso? Porque o que Deus faz, Ele faz para um proveito. Então Ele não vai fazer nada que não tenha proveito. Qual é o objetivo? Esse é o ponto. Deus concede então algo que una o povo e não que divida. O Deus triuno, gente, Ele ama a diversidade de serviços no seu reino. Mas Ele ama a diversidade para o bem comum. Nós somos como uma orquestra, onde cada parte executa um som para produzir o som do reino. E ainda mais, Deus Ele concede a cada instrumentista da sua orquestra do reino, e até Ele muda a posição dos instrumentistas conforme Ele quer. Mas é importante você entender que, para que isso aconteça, deve haver unidade. Vocês lembram o contexto do texto que a gente está trabalhando? O que foi que Paulo trabalhou antes de entrar nesse texto? Ele trabalhou sobre a ceia do Senhor. Porque a manifestação da unidade, que ocorre no meio dos dons, ocorre somente com o corpo unido. Gente em comunhão com o corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não toma a ceia, é porque você não está unido ao corpo. E você então não vai produzir absolutamente nenhum tipo de atitude de união na igreja. Você provavelmente vai se tornar uma pessoa que vai dividir a igreja. Pastor, mas eu tomo a ceia. Sim, mas tem pessoas que tomam indignamente. Sabe o que é tomar indignamente? Paulo disse, são pessoas que tomam sem discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Eu estou só fazendo uma revisão das mensagens anteriores. Discernir o corpo é compreender o que significa pertencer ao corpo de Cristo. O que significa ser igreja. O que significa amar uns aos outros. Vocês lembram que eu pedi para vocês olharem para o lado, um para o outro, e dizer assim, olhem um para o outro aí. Pronto, são essas pessoas que Deus te chamou para amar e para servir. Quando nós celebramos a ceia, estamos celebrando a nossa unidade em Cristo. E é esse povo, com essa unidade em Cristo, que está apto para manifestar dons que produzem unidade. Quando eu não posso tomar a ceia? Quando eu não concordo com o corpo. Quando eu desprezo o corpo. Quando eu estou em pecado e eu desuno o corpo. E eu digo para o corpo, você está errado, eu estou certo. O corpo todo está errado. Eu sou o braço direito que estou certo. Aí você não pode tomar ceia. Sabe por quê? Porque você está desunido com o corpo. Você está em pecado. E esse pecado que desconecta você do corpo, não vai permitir a você que os seus dons sejam instrumentos de justiça. E aí, você vai trazer um grande risco para a igreja. Porque no lugar de ser uma ferramenta de unidade, você pode se tornar uma ferramenta de divisão, já que você já está dividido. Então entenda que todas as vezes que nós celebramos a ceia, tem pessoa que nem vem para a ceia. Não vou não, porque eu não posso, então não vou. É claro, você não pode porque você já é um descrente. Por isso que você não pode. Você já escolheu seguir o seu coração e não a palavra. Por isso que você não pode. Ah, mas então eu posso conviver com a igreja? Pode, com muita percepção da igreja, de dizer assim, olha, aquela pessoa ali, ela escolheu seguir o rumo dela. Ela não é do corpo. Seja bem-vindo. Amém, que lindo. Queremos que você seja alcançado pela graça de Deus. Queremos. Mas de você não vai vir serviço para esse corpo. Porque você não faz parte dele. Vocês estão vendo como é sério isso? E o apóstolo Paulo, ele diz lá, o quê? Que quem toma da ceia sem discernir o corpo, toma juízo para si mesmo. Você está vendo a seriedade do que Deus faz? Agora imagina que eu tomo a ceia, estou conectado ao corpo, tomo a ceia com consciência, recebo de Deus dons, e eu pego esses dons para dividir o corpo. Faz sentido isso? Pelo amor de Deus, não faz sentido. Eu estou no corpo, sei que eu devo estar, mas eu pego o dom dado por Deus e eu divido o corpo. Não faz sentido isso.
Alguma coisa está muito errada. É isso que Paulo está trabalhando aqui. Paulo, então, ele vai mostrar que Deus concede a cada instrumentista os objetivos de produzir o som do reino, cada um na sua função. E ele, às vezes, até muda a posição dos instrumentistas. É isso que a gente precisa entender. Porque o problema da igreja de Corinto é que a igreja de Corinto começava a botar crachá. Falador de língua. Aí o outro com crachá. Interpretador de profecias. Aí o outro, profeta de não sei o que lá. Gente, você já deve ter visto isso por aí. Cargos, crachás, posturas, posições, que visam simplesmente dividir e dividir e dividir, e criar hierarquias onde Deus não cria. Paulo, então, a preocupação de toda a Bíblia e sua teologia, não é pontuar dons melhores ou dons piores, gente, pelo amor de Deus. Mas a preocupação da Bíblia é pontuar as manifestações de Deus em uma diversidade impressionante. E que no fim produz a edificação da igreja, desde os dons mais fantásticos até os dons mais simples do dia a dia. Rapaz, como eu fiquei feliz em ver essa parede aqui pintada. Eu não pedi a ninguém para pintar. Vocês estão vendo agora, né? Pois é. Que coisa boa, não sabia nem que tinha tinta aí. Viajei pensando nessa parede. Voltei e a parede estava pintada. Sabe o que é que o Espírito Santo me disse? Deus disse, eu cuido da igreja. Vai em paz? Olha só. Eu não sei nem quem foi, eu vou até depois perguntar a Renato quem foi que teve a ideia. Mas assim, Deus usou você para me dar uma lição e um tapa na minha cara. Eu sou o dono da igreja, pastor Lázaro. Está vendo? Mas espera aí, eu só fiz pintar. Sim, mas Deus está usando para você o seu dom para me edificar. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes isso não acontece? Nas coisas mínimas da nossa vida? No mínimo que a igreja faz? Já parou para pensar quantas vezes Deus fez coisas diante de você, usando a igreja, e você não reconheceu? Não entendeu? Não aceitou? Mas era uma manifestação de que você estava esperando um anjo vir, descendo como um raio, para trazer para você uma palavra profética. E Deus pintou uma parede e disse para você, eu sou o dono da igreja. Isso é a manifestação dos dons. Desde os mais fantásticos até os mais simples. É Deus edificando o seu corpo. É Deus fazendo a igreja avançar. Vamos então para a lista, para a famosa lista. São várias listas, viu gente, de dons. É importante a gente pensar o seguinte. Tem gente que pega essas listas e fica fazendo igual aqueles trabalhos de investigador. Põe nas listas, aí põe aquelas, bota na parede, né? Põe uma linha para cá, aí bota uma foto de Paulo, aí bota uma foto do irmão, aí fica puxando. Parece aquelas coisas de filme de investigação. Pelo amor de Deus. A intenção das listas não é criar aspectos exaustivos, definições de cara crachá dos dons espirituais. O objetivo das listas é revelar a diversidade da ação divina em várias frentes de atuação. Esse é o objetivo. Não é declarar ou decretar quais tipos existem ou não existem e o que você é, para criar um tipo de signo. Eu sou de peixes, eu sou de aquário. Não, eu sou o falador de línguas, eu sou o profeta, eu sou, na realidade, intercessor, discernidor de espíritos. Tem gente que acha que as listas são para isso. Não, meu irmão. As listas são para dizer que Deus opera em várias frentes de serviço, da forma como lhe apraz. Lembra da frase? Vamos ler de novo o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. É isso. Não tem mágica, não tem coisas fantásticas. O que tem é um Deus agindo em benefício do seu povo. É isso que tem. Usando o mover do seu espírito e a sensibilidade espiritual.
palavra de sabedoria. Vamos lá, vamos começar o verso 8. Olha só. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Vamos lá. Duas palavras aqui. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Tem pessoas que querem pegar a diferença dessas duas palavras, que no grego são palavras distintas, para criar dons específicos para cada uma dessas palavras. No entanto, o que nós podemos perceber é que existem outros momentos que o apóstolo Paulo e outros apóstolos utilizam essas mesmas palavras em contextos diferentes. Então eu não posso agora criar um dom ou uma classe de cristão, igual no videogame, que você escolhe um personagem com um poder específico. Não, o objetivo não é esse, o objetivo é falar da atuação. Então vamos lá. Deus às vezes concede para que pessoas tenham naquele momento oportuno, ou em momentos oportunos, ou a vida toda, palavras que possuem lições práticas de vida, lições sábias de vida. Isso são palavras de sabedoria. Palavras de conhecimento. Tem pessoas que têm capacidade de compreender conteúdos com facilidade, de entender determinadas lógicas e ter facilidade de ensinar essas lógicas. Os professores, por exemplo, são pessoas dotadas com essas habilidades. Então essas pessoas, quando estão exercendo o ensino, estão manifestando palavras de conhecimento. Quando eu estou pastoreando e estou aconselhando uma pessoa, naquele momento eu estou manifestando o dom de sabedoria, para que as pessoas possam ser alcançadas. Então, o objetivo do apóstolo Paulo é dizer que sim, pessoas que vão chegar para você em algum momento e vão te dar um conselho, podem sim estar sendo instrumentos de Deus, que naquele momento foram capacitadas pelo dom do Espírito Santo de uma palavra de sabedoria, e vai te ajudar talvez a enxergar uma coisa que você nunca enxergou, ver uma coisa que você nunca viu. Então agora eu sou o palavreiro da sabedoria, vou sair jogando minhas pérolas de sabedoria para todo mundo. Orgulho, é exatamente isso que o texto está dizendo que não tem que acontecer. Às vezes você tem uma palavra de sabedoria para alguém que você falou e a pessoa nem sabia que, e você nem sabe que aquilo foi uma palavra de sabedoria que você acabou de dizer. E aí a pessoa fica, mas rapaz, aquilo que o irmão falou para mim faz sentido. Caramba, que coisa, eu nunca tinha pensado nisso. E o cara vai para casa achando que não disse nada. E Deus usou e falou. Aí agora você chega e diz, meu irmão, foi sábio o que tu dissesse. Aí o cara pega o dom que Deus operou, põe no crachá, aí diz, agora eu sou o palavreiro de sabedoria. Agora eu sou a pessoa certa para você. Quem quer sabedoria? Vem aqui, vem a mim que você vai querer sabedoria. Pode vir a mim que você vai ter sabedoria. Deus me capacitou com um dom de sabedoria. Meu irmão, aqui é sabedoria até umas horas. Pode vir aqui. Será que esse é o objetivo? Não. Palavra de conhecimento, esse é o que mais pega o povo. Principalmente se você gosta de estudar teologia. Pode vir a mim que eu tenho todas as respostas. Eu vou te responder tudo, porque eu tenho a inteligência e a capacidade que Deus me deu de compreender aquilo que a teologia pensa. Eu tenho capacidades aqui que agora você vai ver. Pode vir a mim que você vai ter palavra de conhecimento, meu irmão. Eu vou mostrar para você que eu sei muito. Errado. Aí não é conhecimento conforme Deus manda que seja. Um conhecimento que leva as pessoas a admirarem. Um conhecimento que leva as pessoas a adorarem. Meu irmão, se eu estou pregando aqui com conhecimento e com sabedoria para você, ao término dessa pregação, você não tem que ficar me admirando não, você tem que ficar admirando o meu Salvador. Você tem que dizer, caramba, o que aquele cara falou ali, meu Deus, o Espírito Santo usou ele. Meu Deus, como Deus tem capacitado aquele pastor ali para falar com esse conhecimento. É ele quem dá, gente. Vem um outro agora, no verso 9. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Olha que interessante. Fé. Tem gente por aí
que se chamam guerreiros de oração. Pode trazer aqui, meu irmão. Traga aqui, que esse joelho aqui, 3 dias, teu amado volta. É quase isso, não é? Não tem aqueles papéis que o pessoal cola? Vai em Madame fulana de tal, em uma semana seu amado está de volta. Não é assim? Tem gente que se diz guerreiro de oração. Tem gente que se diz... Eu vi uma série de exemplos aqui, mas eu não quero ter exemplo para ninguém achar que foi... Mas você tem determinadas linhas doutrinárias que você tem. O povo lá pode trazer, mas campanha de libertação e oração, pode vir para cá que, meu amigo, o profeta, quando orar, botar a mão na tua cabeça, meu amigo, o cara tem fé, viu, meu amigo? O cara, as muralhas caem com a fé desse homem. Isso aqui, irmãos, esse dom da fé, não se refere, obviamente, à fé salvífica, porque todo cristão recebe o dom da fé para a salvação, porque senão você não é salvo. O dom da fé é um dom gratuito que Deus dá, vem pela graça, que te capacita a ser salvo. Então ele não está falando disso aqui, ele está falando de um dom específico, o dom da fé. Ou seja, a maioria dos teólogos que refletem nesse assunto, eles apontam que o dom da fé é a capacitação que Deus dá para que algo extraordinário possa acontecer por meio de alguém. Vocês lembram de Hebreus 11? Depois leia lá Hebreus 11. Hebreus 11 conta a história de pessoas que contemplaram pela fé aquilo que Deus faria. Em Cristo, viu gente? Pelo amor de Deus. Não é que, eu vou ter minha casa, eu vou ter meu negócio, eu estou vendo pela fé. Não, não é isso. Hebreus 11 é o hall de heróis da fé. Pessoas que pela fé contemplaram a promessa de Cristo e eles trilharam uma jornada em direção ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E o texto diz que eles fecharam bocas de leões, eles abriram o mar vermelho, eles fizeram mortos ressuscitar. E você vê coisas extraordinárias acontecendo por meio da vida dessas pessoas, que pela fé viveram coisas extraordinárias. Fé é visão. Visão de reino. Não é visão do teu projeto pessoal não, pelo amor de Deus. É visão de reino. Se o seu projeto pessoal tiver na visão de reino de Deus, ele vai trazer. Mas é visão de reino. E o dom da fé é aquele dom que te dá coragem de avançar. Alguém vai dizer assim, meu amigo, isso é doidice, cara. Tu tá doido. Faz sentido isso. Cara, você está louco, como é que tu vai fazer uma coisa? Não, rapaz, olha, eu creio. Deus me mostrou, e eu tenho convicção, pela palavra de Deus, que essa é a decisão a se tomar, e eu vou tomar essa decisão. Quando você está sendo imerso no dom da fé, você descansa tanto. Até quando as situações todas elas estão totalmente contrárias. Você consegue descansar. E as pessoas dizem assim, como é que esse camarada está tão tranquilo? Você fala, cara, eu creio que Deus está fazendo algo. Eu consigo ver que Deus está fazendo algo. Vamos avançar. Sem o dom da fé, a gente não avança. É a convicção que Deus dá na realização de algo que precisa ser feito. Esse é o dom da fé. E aí vem um outro. Ao mesmo Espírito, os dons de curar. Eita, isso aqui é um dom que tem gente vendendo serviços via Pix para esse dom de curar. Dom de curar, irmãos, não é dom de curandeiro. Pelo amor de Deus, mais uma vez, se eu pego o dom e transformo o dom na minha identidade, eu estou fazendo o oposto daquilo que o dom tem a intenção de fazer. Então, tem gente que diz que tem um dom de curar e assume a prerrogativa de ser o curandeiro. Pode ir que aquela pessoa ora e a cura acontece.
Gente, o que tem de pastor charlatão, pode ter certeza. Camarada, todo mundo sofre, gente. Todo mundo tem enfermidade. Todo mundo tem problema. E todo mundo tem fraqueza. E todo mundo tem esperança. E os charlatões amam se apropriar disso. Tem uma palavra diferente, meu irmão, meu querido irmão. Eu agora vou falar para você, você vai ver, meu irmão. Aí, os nécios, os simples, as pessoas bobinhas da fé, ficam olhando o caba lá do cajado da coisa, com roupa diferente, com fala diferente, o cara fala até diferente, e aí você fica lá olhando e dizendo assim, eita, que agora vai vir, pela fé eu vou crer, pela fé eu vou receber, pela fé eu vou ser curado, pela fé agora vai. Aquele cara está se aproveitando de você, meu querido. Ele está doido para pegar a mão na tua carteira, botar a mão na tua carteira, botar a mão na tua conta. E pode ter certeza que Satanás vai fazer um milagrezinho só para te aprisionar com ele. Pode ter certeza. Você vai receber o que tanto você quer. No lugar de ser as bênçãos do Senhor, você quer as curas do Senhor. Não é um dom de curandeiro, gente. O dom de curar é a capacidade de curar mesmo. Orar e ver o milagre da cura acontecer. Sim. Lá em Atos capítulo 19, verso 11 e 12, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Meu amigo, é unção demais, viu? Só era pegar o paletó de Paulo e sair arrastando o paletó de Paulo no povo, o povo se levantava dos mortos, curava a gente. Gente, isso é poder demais. Vai ver no contexto desse texto, que o objetivo era fazer com que as pessoas ouvissem a pregação de Paulo, pois o alvo dos sinais, o alvo dos milagres, é abrir os olhos dos homens para o evangelho. Entenda isso. Se você guardar isso no seu coração, você nunca vai ser enrolado por nenhum picareta. Você nunca vai ser enrolado. O alvo de um milagre, o alvo de um sinal, quando nós estudamos o livro de Atos, é revelar o reino e levar os homens que foram contemplados pelo milagre a abrirem seus olhos para a salvação no Senhor e não criar dependência de milagre. E não criar curandeiro que ganha dinheiro, que recebe pix em live para orar por você. Tem nada a ver com isso. Já aconteceram momentos em que eu tive a oportunidade dada por Deus de orar por pessoas e ocorreu um milagre na vida delas. Eita, o pastor agora vai dar o golpe, né? Já aconteceu. Pessoas em que eu estava tentando evangelizar, estava tentando alcançar, e Deus trouxe um andor para a vida delas. E eu fui visitar, orei por elas, e Deus tirou a dor da vida delas. E aí a pessoa abriu os olhos e disse assim, esse Deus é real. Aí o que foi que eu fiz? Entrei com o evangelho. O que é que os outros fazem? Pede um pix. Esse não é o objetivo. Então sim, meu irmão, se você tiver a oportunidade de visitar um enfermo, eu vou orar pela sua cura, meu irmão. Se faça a vontade de Deus. Deus pode sim te capacitar naquele momento a curar. Pelo Espírito dele. Ele cura aquela pessoa, não você, ele cura aquela pessoa. E se isso acontecer, não se apropria disso, meu irmão, pelo amor de Deus, tenha temor ao Senhor. Manifeste que aquilo é porque Deus tem um propósito e Deus quer trabalhar na vida daquela pessoa. Você já deve ter tido a oportunidade de orar por pessoas enfermas e elas serem curadas. Por exemplo, a nossa igreja já orou por pessoas que estavam na UTI, e Deus tirou essas pessoas da UTI. E aí a gente chega para a pessoa depois numa visita e diz, Deus preservou você, não foi? Foi, eu tive um livramento de Deus. Aí você diz, sabe por que Deus te deu um livramento? Porque Ele quer trabalhar na tua vida. Abre o teu coração para Cristo. É assim que Deus faz.
Então existe essa forma de ação divina. E o que nós temos aqui então é que sim, existem esses dons. Paulo então, ele passava e as pessoas eram curadas, não é? Então Paulo é um curandeiro. Mas aí a gente olha 2 Timóteo capítulo 4, verso 20. 2 Timóteo capítulo 4, verso 20. Paulo, no final de sua carta, ele diz: Erasto permaneceu em Corinto, mas eu deixei Trófimo doente em Mileto. Espera aí, Paulo curandeiro, como é que você tinha o dom da cura e foi embora e deixou o cara doente? Que é isso, Paulo? Por que você não usou aquilo que é teu para curar Trófimo? Coitado de Trófimo, você curava pessoas até com a sombra, você curava pessoas até com lenço, com seu suor. Como é que você deixa Trófimo agora doente, meu irmão? Que é isso, cara? Não está fazendo uso dos dons que Deus te deu? É exatamente isso, irmãos. Porque Deus deu, depois Deus tirou. Sabe por quê? Verso 7, mais uma vez, 12, 7. A gente vai ficar lendo esse texto várias vezes. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Está fazendo sentido? Espero que sim. Vamos lá. Mais à frente ele diz o seguinte: há outro operações de milagres, verso 10. E há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, a um é dado variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Eu não vou trabalhar aqui hoje, o pessoal que está lambendo a rapadura vai continuar lambendo, viu? Eu não vou trabalhar aqui variedade de línguas, interpretação e nem profecia, porque os 2 capítulos seguintes é só para falar disso. Então eu não vou aqui, obviamente, pôr minhas palavras, vou deixar Paulo falar, né? Eu não vou pôr minhas palavras nisso, né? Escapei por mais uma semana. Vai dar certo. Mas eu quero aqui me concentrar na realização de milagres. Toda cura, gente, é um milagre, mas nem todo milagre é uma cura. Por isso que ele faz diferenciação. De Acaso pontua que o tom de Paulo aqui não é criar categorias de dons, mas expressar a variedade de ações divinas maravilhosas no meio do povo. Expulsar demônios, milagres na natureza, atitudes sobre-humanas de ser mordido por uma cobra, lembra lá em Atos, que ele foi mordido e mesmo assim não... Se livrar da morte por meio de livramentos. Você já passou por acidentes que Deus te livrou? Foi um milagre. Você diz, caramba, como é que aquele carro ficou completamente amassado e o cara sobreviveu? Meu Deus, que milagre! Sim, milagres. Rapaz, os médicos haviam dito que aquela pessoa ela não teria solução. Milagres. Sim, realização de milagres. Deus pode usar você para fazer um milagre. Mais uma vez, porque Deus quer usar você para realizar um milagre? Porque Ele quer que após o milagre você abra sua boca e glorifique o Senhor e diga: Deus me mandou aqui para que você seja salvo. Arrependa-se e creia no Evangelho. É para isso. Não é para você pôr um crachá e dizer que agora é milagreiro e pedir pix na internet. Tem nada a ver com isso. Deus quer a manifestação no meio do seu povo. Um outro que ele falou aqui foi a habilidade de discernir espíritos. O que é isso? Nem toda a ação espiritual vem do Espírito Santo. Existem ações espirituais que são produzidas por demônios, com cara de Espírito Santo. Tem gente que tem uma onda de dizer assim, não fale não para não blasfemar contra o Espírito. Não tem nada a ver blasfemar contra o Espírito com a ideia de você olhar para uma manifestação e dizer, rapaz, isso não é do Espírito Santo. Não, isso aí é invenção. Tem nada a ver com isso. A habilidade de discernir espíritos significa ter discernimento doutrinário para compreender que determinada manifestação não provém de Deus. Ou seja, você olhar para determinada coisa e ter capacidade doutrinária de dizer assim, isso não é manifestação divina. Segundo as Escrituras, isso não é obra de Deus. Ah, mas eu tenho medo de blasfemar. Não, meu amigo, tenha capacidade de discernimento, de compreender, segundo as Escrituras, que Deus opera de formas que Ele determina, que Ele revelou na sua Escritura, para nos guiar a toda a verdade. É isso que a Escritura
ela faz, ela nos guia para toda a verdade. Variedade de línguas e capacidade de interpretar, a gente vai ver mais adiante. Mas eu quero aqui pular para um outro dom, que aparece lá no final, no verso 28. É como se Paulo ele trabalhasse um pouquinho a lista, ele vai lá para o 28 e ele lança mais 2 dons, que parece que estão perdidos lá. Olha o verso 28. A uns, Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm os dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Olha que interessante. Ele lança aqui dons de ajuda e administração. Operação pelo meio apostólico, operação pelo meio profético, operação pelo meio pastoral, mas os dons de administração da igreja, dons de ajuda aos necessitados. Então você está vendo que não se trata de coisas fantásticas apenas. Se trata de Deus agindo no meio do povo para edificar o seu povo. Dons de ajuda e administração, ou seja, dons de servir aos irmãos na comunidade. Deus te dá dom de você servir, com habilidades que Deus te deu, de você ajudar pessoas que precisam. Você tem recursos financeiros que possa ajudar um irmão em necessidade? Use esse recurso para isso. Você tem capacidade de ajudar a igreja na sua obra missionária? Faça isso. Deus te deu condições materiais para que você possa superabundar na graça de dar, ajude. Deus te deu capacidades administrativas e inteligência gerencial, use essa inteligência, use essa capacidade. Deus te deu habilidades de mídia, de tecnologia, de organização. Deus te deu o que para você administrar a obra? Use. Tudo isso é Deus agindo no meio do seu povo. Paulo vai terminar sua explanação sobre dons, afirmando o seguinte, olha o verso 29 e 31, vamos ler. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Ele mostra aqui que deve existir uma busca ativa por ser capacitado por Deus para se tornar instrumento de Deus no meio do povo de Deus. Ele não está dizendo que você tem que ficar assim, vai Deus, manda aí, faz o download. Não! Ele está dizendo, busque oportunidades para servir, busque meios para usar esses dons, busque alternativas para que você seja instrumento na busca da unidade da igreja. Ele está dizendo que você deve buscar ativamente por esses dons espirituais, e Deus concede conforme lhe apraz. O que é que nós temos então, irmãos? O que nós podemos perceber aqui, é que o tom que Paulo usa nesse ponto aqui, é aquilo que é instrutivo. Paulo deseja que eles compreendam que os dons são operações da vontade divina, e que eles lutem contra qualquer orgulho do seu coração, de usar os dons de maneira inadequada, porque fazer isso não revela o caráter divino. Eles deveriam, por isso, buscar os dons pelo motivo certo do serviço ao Senhor. Uma igreja, gente, trabalhadora, uma igreja que todo mundo está envolvido, querendo trabalhar, querendo operar, querendo participar, querendo servir, é uma igreja cheia do Espírito, gente. Uma igreja com pessoas sentadas que só querem saber de receber, um bom serviço, é uma igreja morta espiritualmente. Porque normalmente quem sobe é quem é amigo de alguém que é amigo de alguém. Quem faz é quem é amigo de outro que é amigo de outro. Porque o que as pessoas estão lá na realidade não é para usar seus dons a serviço da unidade, mas é usar a igreja a serviço da sua vaidade. Esse é o ponto.
O caráter divino se manifesta então por esses dons, quando usados pelo motivo certo de serviço ao Senhor. Gente, como foi bonito ontem a mostra cristológica. Como foi bonito você ver cada criança, cada professor, os dons. A gente teve a nossa primeira mostra literária. Que interessante, gente. Algumas crianças escreveram quadrinhos. Vai lá e depois acessa lá no QR Codezinho, vai lá e lê o material. Foram 7 obras literárias que foram produzidas aqui, todas com cosmovisão cristã. Imagina isso, que variedade, que beleza. Imagina isso daqui a 10 anos. Quem sabe até desses jovens aí teremos escritores. Que variedade linda no meio do povo. Olha, a escola de música, Solidel, quantos musicistas poderão sair daqui, escrevendo músicas bíblicas, no lugar de músicas comerciais, como a gente tem aí no mundo gospel. Quantas pessoas aqui nas escolas dominicais, por meio dos cursos que a gente faz, vão se tornar, talvez, missionários, pastores, professores, sendo usados por Deus. Quantos jovens aqui não vão poder trabalhar no mundo secular, sendo sal e luz? Que manifestação diversa. Deus tem usado os dons aqui da interpretação para levar ao surdo a palavra de Deus. Como Deus se manifesta de maneiras maravilhosas, usando uma jovem que não tem capacidade intelectual em virtude de sua saúde. Mas Deus usou ela aqui de uma maneira que eu acredito que eu nunca na minha vida vou ser usado. E ela simplesmente só faz existir e vir aqui. Como é maravilhoso ver o que Deus é capaz de fazer com uma igreja, do tamanho que for, mas entregue nas mãos do Senhor. O que Deus é capaz de fazer. Sabe por quê? Porque Deus é quem escolhe e concede dons do seu Espírito. E a prova de que nós estamos sendo instrumentos destes é que eles produzem edificação e unidade em Cristo e não orgulho e divisão. Nós devemos rechaçar o comportamento daqueles que querem usar cargos, querem usar dons para querer aparentar algo além de servo. Devemos valorizar quando nós conseguirmos compreender e ver a beleza da humildade de alguém que serviu em Cristo. Que humildade, meu Deus, de Renatinha aqui. E sendo usada por Deus para comunicar uma mensagem. E intento transformador, o que é que Deus então deseja transformar no nosso coração? Deus concede dons para nos unir, como povo, formar o caráter de Cristo em nós. E nós devemos buscar dons para servir, e assim sermos edificados no caráter de Cristo. E deixar que Deus flua seus dons, conforme Ele deseja. E nos deixar à disposição, com aquela frase bem conhecida: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem pintou essa parede, o Espírito Santo chegou e disse assim: pinta a parede? Tá certo, vou pintar. E ela nem sabia o que Deus estava querendo comunicar. E Deus fez o que tinha que fazer. A pessoa simplesmente disse: eis-me aqui, Senhor, que eu possa fazer a tua vontade, que eu possa ser instrumento da tua comunicação, que eu possa ser a manifestação do teu cuidado pela igreja, que eu possa ser a manifestação da tua graça no meio do povo. Envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Você diz isso, meu irmão? Ou você está só, a igreja é só mais uma atividade, você trinca o cartão, é só mais uma coisa para você fazer, para você não ficar parado, tal. Ou então você é cheio de tarefa, cheio de coisa na sua vida, e a igreja, ela fica lá no final, Se sobrar tempo eu vou, se sobrar tempo eu faço. De que forma você de fato tem dito assim: Senhor, quão precioso é ser canal do Espírito Santo de Deus, operando por meio da minha vida na minha comunidade. Que Deus conceda graça aos nossos intérpretes, que cada vez mais Deus os habilite, que eles cresçam em sabedoria e em conhecimento,
Que o Espírito Santo de Deus os conceda a graça de serem instrumentos de Deus, para que a palavra que é pregada e que não chegaria ao coração dos surdos, seja instrumentalizada por meio da vida deles. Isso não é profissão, isso é dom. É dom de Deus. Deus concede dons para que as pessoas sejam instrumentos do Senhor. Deus havia prometido, irmãos, lá atrás, na semente da mulher, que ele desfaria os desígnios de Satanás. Abençoaria todas as nações, lá em Gênesis 12, com o descendente de Abraão. Deus havia prometido isso. Nós vemos então que na Torre de Babel, os homens se uniram e disseram: vamos fazer um reino juntos. E Deus então frustrou os propósitos deles, dividindo as pessoas. Até hoje elas se dividem. Até hoje elas se dividem. Mas aí veio o reino de Deus. E na descida do Espírito Santo, 16 nacionalidades foram alcançadas. E o reino de Deus foi plantado. A semente foi lançada. E até hoje esse reino cresce. E eu fico impressionado, nas viagens que eu faço, como o reino de Deus é grande, como ele é diverso, como ele é maravilhoso, como eu queria poder conhecer mais. Eu não vou ter vida suficiente para conhecer as dimensões desse reino, nesse mundo afora. Meus irmãos, quando nós servimos na busca da unidade, nós estamos atendendo o que Jesus orou. Jesus orou antes de morrer. Em João 17, e a oração dele dizia assim, ó: Pai, para que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. A unidade da igreja é a manifestação de que Deus nos amou. Meus irmãos, a Batista da Graça, há 9 anos atrás, poderia ter fechado as portas, e todos nós iríamos, cada um para um lugar diferente, mas Deus nos amou, e Ele disse: não, eu quero esse povo junto. Eu não quero esse povo separado. E a nossa unidade hoje, e cada pessoa que Deus tem trazido para aumentar essa quantidade na unidade, é manifestação desse amor. Que a gente possa andar anos e anos e anos, e essa unidade possa aumentar cada vez mais. Porque quando o mundo vê a nossa unidade, o mundo vai dizer: Deus os ama, e Jesus foi enviado para salvá-los. Quando a gente celebra a ceia, é isso que a gente celebra, a unidade. Eu estou aqui andando com os meus irmãos, porque eu quero ser santo como eles estão lutando para ser. Eu quero pertencer a Cristo e obedecê-lo como eles estão lutando para obedecer. Por isso eu celebro a ceia, com um coração alegre, e dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser instrumento para manifestar, por meio dos dons, a tua graça e a tua glória. E aí, meu irmão, você está trabalhando alinhado ao reino de Deus? Ou é um reino pessoal? É um reino pessoal? Pois se prepara, Deus vai derrubar esse teu reino. O reino de Deus não tem competidores. O mundo acha que tem, mas não tem. Deus vai frustrar cada reino desse. Cada reizinho, se você é um reizinho, Deus vai frustrar você também. Deus nos chama a servir a unidade do nosso povo. Isso é obra de Deus. E se você está aqui no nosso meio e ainda não conhece Jesus, se você está aqui no nosso meio e ainda não sabe o que é ser unido, una-se. Porque é uma experiência maravilhosa, espiritual. É um culto verdadeiro, é um culto racional. É viver uma vida que você nunca mais vai se sentir só. Você vai ter uma família espiritual. Se você sabe que você tem uma família hoje espiritual, é porque o Espírito Santo de Deus confirmou isso no teu coração.